Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexão e Sabedoria. Meu nome é William Matos e nesse vídeo nós vamos comentar sobre nossos estudos profundos da realidade. Chamamos de compreensão mestre. O universo é sempre organizado. Vamos entender certinho o que essa frase quer dizer. O universo é sempre organizado. O planeta Terra sempre gira ao redor dele e ao redor do Sol na mesma velocidade, passando diversas vezes pelo mesmo lugar. Os outros planetas também têm sua ordem e circulam ao redor do Sol na mesma velocidade e passam diversas vezes pelo mesmo caminho. Assim também é a rotina comum de trabalho. A pessoa volta diversas vezes no mesmo lugar e faz a mesma coisa. No entanto, entendemos que o universo é organizado. Sem regras e sem rotina, ficamos expostos ao desprezo. Permanecendo só na preguiça, ficamos expostos ao desprezo. No entanto, seria prudente criar uma rotina e respeitar as regras. Arianos famosos. A ciência estelar diz que Áries não tem romance, porém conhecemos os arianos românticos e famosos. Dupla sertaneja romântica, Vitor e Léo. O Vitor é um ariano romântico. Tem pessoas de Áries que agiram ao contrário do que elas realmente são e outros não. Por exemplo, Steven Seagal é Áries. Ele é um mestre de arte marcial e ator de filmes de ação. Ele não agiu ao contrário do que ele realmente é, pois Áries é do universo das atividades físicas, esportes, academias, artes marciais e literalmente tudo que envolve força, coragem, impulso e disposição. A ciência estelar diz que Áries não gosta de ingenuidades. Porém, a Xuxa é de Áries e ela amou e agradou muitas crianças. A ciência estelar diz que Áries gosta de coisas difíceis que poucos conseguem. David Blaine White é de Áries e ele é um recordista famoso da Grande Nova York. No entanto, entendemos que alguns de Áries agem ao contrário do que eles realmente são e outros não. Tempos difíceis. Consciência rica é as pessoas generosas. A maioria investe na satisfação das vaidades e dos prazeres do organismo. Tem pessoa que quer uma pizza e não uma coxinha. É a satisfação dos prazeres do organismo em uma qualidade melhor. Tem pessoa que quer um veículo moderno e não um veículo antigo. É a satisfação das vaidades em uma qualidade melhor. Tem pessoa que quer um território nobre e organizado, e não um território humilde e bagunçado. Tem pessoa que quer situações geniais, e não situações ingênuas. Uma pandemia teria abatido o mundo e o ser humano entrou em uma fase de sobrevivência. Em tempos humildes, o gênio expansivo e ambicioso fica sofrendo. O sofrimento existe para pagar os pecados e evoluir a coragem para novas missões futuras. Os mais espertos e ambiciosos estão pagando os pecados, enquanto os mais simples e ingênuos estão bem adaptados com sua fase humilde. O trabalho e o dinheiro é para adquirir uma residência e construir uma vida particular. Em um modo de viver particular, o trabalho e o dinheiro facilitam a alimentação e a sobrevivência. E em momentos de solidão, o universo pode permitir justamente uma união com o sexo oposto. Já é a vida comum de algumas pessoas, pois a religião diz que o homem deve dar licença para a família e construir a sua vida particular com sua mulher. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A união homem e mulher sempre foi um desafio há milhares de anos. Isso porque o comportamento do homem possui características diferentes do comportamento da mulher. A mulher é sensível, tímida, ingênua, fantasiosa e antissocial. O homem é literalmente ao contrário. O homem é bruto e realista. O homem é genial e coletivo. É normal o homem ser tecnologicamente contido, pois ele gosta de situações que envolvem grande inteligência. Tem mulheres que são liberais e no decorrer do tempo se tornam homossexuais. Tem mulheres que são liberais, porém ela ama a união correta, homem e mulher. Mulheres tímidas, ingênuas, fantasiosas e antissocial é mais difícil para o homem. Mulheres geniais, sinceras, generosas e liberais é mais fácil para o homem, porque ela possui características semelhantes.
Aqui temos uma parábola de Jesus, bem traduzida, segundo diz as Escrituras Sagradas. Jesus disse que amando só aqueles que te amam, você não ganharia nada. Ame o desafio e você será feliz. Então as pessoas resolvem namorar e casar e assim se tornarem mais felizes. O romance correto não julga pela aparência externa. O que manda é a paixão e o sentimento de amor. O casal que valoriza mais a aparência externa só alimenta as próprias vaidades. Porém, é necessário de uma forma sincera um sentimento de amor e paixão. Quem é o inimigo? De acordo com uma observação realista, inimigo é quem te odeia e ameaça a sua segurança. Ultimamente entendemos que o inimigo é ingênuo, inferior, momentâneo e não supera a capacidade. A importância da coletividade. Coletividade é conscientização. O ser humano precisa entender que a situação dele é comum e ele não está sozinho aqui no mundo. Não precisa nem conhecer, porém se conhecer a caridade é maior. Coletividade é conexão, conexão é amizade, amizade é favores e caridade. A infelicidade nasce do egoísmo. Tristeza, rancor, ódio, inveja, depressão, vingança, esses sentimentos negativos contrários à caridade atraem espíritos ruins sobre o astral. Consequentemente, joga a pessoa no mundo das drogas e bebidas, onde ela vai ter a intenção de equilibrar o próprio psicológico. A religião pode afastar os espíritos ruins de suas más influências. O ser humano precisa lutar para ser feliz, porém a felicidade sempre escapa dele. As maldades saem do egoísmo. Ele é o maior obstáculo que bloqueia a felicidade das pessoas. Mulheres geniais e mulheres vulgares. Geralmente, alguns homens do universo ciumento resolvem namorar adolescente com autorização da família. Isso porque a adolescente respeita e obedece sem erguer a voz. E ela não vai se mover de qualquer forma sem autorização do parceiro possessivo. Alguns escolhem o modo garanhão, apreciando variações sexuais sem romance e sem sentimentalismo. Chamamos de redução de conflitos, pois a paixão possessiva é perigosa e gera conflitos e atormentações. Mulheres geniais têm grande dificuldade em corresponder sexualmente com o homem, porém é ela que acende o sentimento e ganha o coração dele. Mulheres vulgares lançam facilmente a sexualidade para o homem, porém ela não ganha a paixão dele. Enquanto ele deseja as vulgares, as geniais desejam ele, e isso é uma concorrência. Tem as geniais que são altamente ocupadas em situações de grandes estudos e cálculos materialistas e inteligentes. E tem as vulgares que são instintivas, carentes em territórios simples e humildes. Amando só as que te amam não há recompensa, e amando a situação desafiante ocorre mais felicidades. Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos, Libra e Aquário são pessoas de postura líder e genial e não toleram pobrezas e situações simples, ingênuas e insignificantes. São pessoas contidas, estudiosas, ambiciosas com desejo de evolução. Homens geniais são acidentalmente difíceis para mulheres vulgares, e elas também são acidentalmente difíceis para eles. Mulheres geniais são acidentalmente difíceis para homens vulgares, e eles são acidentalmente difíceis para elas. Devido à posição de alguns astros em Touro e Aquário, o universo sexual ficou difícil, pois são influências que não toleram bagunças e acidentalmente dificultam a privacidade do universo sexual do outro lado do zodíaco. Desafios e provações pesadas de Plutão em Capricórnio. Atualmente existem dois polos, o negativo e o positivo. A influência positiva com pessoas simples, humildes e trabalhadoras. Pessoas tímidas e ingênuas estão mais felizes. Pessoas sérias, idosas e religiosas também estão em aspecto favorável. Pessoas pensativas e irônicas estão em harmonia. O universo sexual está positivo com pessoas vulgares, simples em territórios humildes. A influência positiva também com mulheres vaidosas, orgulhosas e interesseiras, e também pessoas ingênuas, tímidas, fantasiosas, preconceituosas e antissocial. Porém, as tímidas e os tímidos são um amor de pessoa, eles não fazem mal para ninguém. As maldades saem do lado negativo das influências. O negativo das influências.
Acidentalmente, a influência está dando muito trabalho para as autoridades em geral e complica os presidentes, líderes, gênios, mestres e professores em geral, pois Plutão significa também o universo dos criminosos, bagunceiros e derrotados. Ocorrem também ameaças e complicações sobre a saúde do ser humano, complicando também mães, famílias, mulheres, crianças e adolescentes. Lembranças infantil e negativa também gera vergonhas estranhas no psicológico das pessoas. Joga muitos no mundo das drogas e bebidas, em busca do esquecimento, consequentemente arruinando a saúde. Crianças e adolescentes foram sexualmente traumatizados em consequência da oposição acidental de Plutão em Capricórnio com Câncer. Essa influência também arruinou muitos romances, namoros e casamentos em situações de infidelidade conjugal, traição e adultério, surgindo aí muitos castigos na sociedade. A influência acidentalmente gera muito egoísmo na sociedade e complica a evolução dos gênios, onde o objetivo da chuva de tragédias foi gerar mais amor e compaixão, que é o que realmente está faltando. O desemprego é o sábado. O sábado é da religião. O sábado é da igreja. No entanto, aconteça o que aconteça, ajoelha, ora, abaixa a cabeça e respeita. Plutão em Capricórnio significa também mistérios e atos ocultos, envolvendo responsabilidades. Ele governa o universo dos magos, macumbeiros e feiticeiros. Ele governa também o universo dos investigadores, criminosos e derrotados no mundo dos vexames. Representa também mulheres idosas, simples e vulgares em territórios humildes. Representa também a morte, violência e governa o universo sexual. Destaca prejuízos, gambiarras e situações críticas que exigem responsabilidades. Só lembrando que existe a lei do retorno. Se algum mal cair na sua vida, esse mal é retornado contra o opressor, e os sofrimentos que caíram em você também cairão sobre ele e os dois ficarão sofrendo. No entanto, a influência negativa atinge aquele que está em comportamentos negativos. Não faça o mal e Deus não permitirá que o mal caia sobre você. Mulheres e diversos comportamentos diferenciados. Com mulher genial, você deve ser genial. Com mulher vulgar, você deve ser vulgar. Com adolescente, você deve ser idiota com bom senso de humor. Amizade homem e mulher sempre rola um clima, até mesmo se ela for homossexual. Porém, ela corta, porque ela quer ser diferente. No entanto, a maioria das homossexuais resolve nem interagir com os machos. A maioria delas ignora os machos. Não abuse das riquezas. O abuso do dinheiro traz castigos em consequências inevitáveis. Se abusar do dinheiro, misteriosamente ele fica difícil futuramente. O dinheiro é uma troca com atividades físicas para que ninguém venha se sentir humilhado. O alcoolismo enfraquece os neurônios e deixa a pessoa ingênua. O ingênuo não vê o perigo e comete erros na vida. É como um cachorro que fica tranquilamente deitado no meio da rua e o veículo é obrigado a reduzir e desviar dele, porque ele é ingênuo e não está vendo o perigo. Existe um sentimento de piedade na realidade. O mundo é grande e os lugares são distantes. O veículo existe para não doer as pernas da pessoa. O veículo existe para a pessoa não tomar chuva e não passar muito frio durante a trajetória. Se analisar bem, entendemos que existe um sentimento de piedade na realidade que não quer deixar o ser humano sofrer muito. As pessoas ganham porque se humilham, elas pedem as coisas para Deus. Sincronize o modo de viver. Regras e exigências excessivas não deixam a pessoa ser feliz. O trabalhador não é muito feliz, porém ele tem dinheiro e a vida dele é organizada. Pessoas simples, sem regras e objetividades, têm a alma mais feliz, porém não têm dinheiro e nem qualidade e a vida deles é uma bagunça. O ser humano deve ter um modo de viver sincronizado com as reações do universo. Da mesma forma que o planeta circula e passa no mesmo lugar, assim também deve ser o ser humano. O mundão é moderno e genial, movido a dinheiro e ambições. O mundão é moderno e genial, movido a dinheiro e ambições. Porém, às vezes cai o poder dos homens. As mulheres se retiram, caiu o castelo, apagou o fogo e ficou só a fumaça. Sem dinheiro, o espírito do ser humano fica ingênuo e humilde. Porém, quando o dinheiro está fluindo na vida, o ser humano fica esperto e ambicioso. Temos que aguentar a fase ruim do mundo também. Os mais antigos já sabem que a situação é comum há milhares de anos. O mundo é constituído por fases de provações que já são naturalmente conformáveis para os mais geniais.
Quem é Deus? Deus é uma força superior extremamente genial que está além da nossa compreensão e está acima das influências das estrelas. Este mundo foi criado por Deus, porém este mundo não é de Deus. No mundo de Deus o mal não existe, e esse mundo pertence à estrutura diabólica do anjo Lúcifer, e é por isso que aqui sofremos e ficamos expostos a muitas misérias. Esse mundo foi criado para gerar provações em cima das almas que pecaram em uma dimensão superior. O sofrimento existe para apagar os pecados e evoluir a coragem para novas missões futuras. Sem coragem, não haveria chance de vitória em um futuro mais distante. Esse mundo pertence às estrelas. No mundo de Deus, o mal não existe. Porém, piedosamente, ele atende à fé que existe nesse mundo. Seria prudente não acostumar demais com o tempo do ciclo. Segundo diz as Escrituras Sagradas, que suas almas não se tornem pesadas com os costumes dessa vida, que envolvem abusos e excessos de toda espécie. Pois um dia o Filho do Homem virá como um ladrão, e ninguém saberá o dia e a hora. Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 35. Durante a mudança de ciclo, Deus é obrigado a mostrar para o ser humano que ele tem mundos melhores. Isso ocorre especialmente com as almas que se tornaram pesadas com os costumes das fases do mundo. A religião existe para invocar uma força suprema que está acima das estrelas e não deixar a nossa alma acostumar demais com as fases desse mundo. Pois algum dia ocorrem grandes mudanças envolvendo um processo de seleção onde um vai e o outro fica. De 1981 até 2017, o ciclo do Sol gerou muita diversão e atos de generosidade. E nesse ciclo atual de Saturno, o ser humano está envolvido em muitas situações sérias que exigem responsabilidades e se adaptando também com novas regras na sociedade. Quem é o rico? Na visão realista, rico é o Silvio Santos e o Bill Gates. Na visão religiosa, rico é o pecador. O rico coleciona veículos de 2 milhões como se fossem brinquedos. Os valores que ele aplica em apenas um veículo, se estivesse em sua conta, daria para você viver uns 7 anos sem trabalhar. Na visão religiosa, rico é o pecador. A consciência do maldoso é rica, porque o astral dele é um grito no céu. É como um relâmpago, altamente barulhento e assustador. Na visão religiosa, rico é também o trabalhador. A consciência do trabalhador é rica, porque o trabalho exalta a dignidade dele e a realidade vai dar o que ele merece de acordo com seus esforços e as suas boas obras. Cuidado com a riqueza. A riqueza é um grande perigo, isso porque ela destrói os laços afetivos. Quem ama a riqueza não ama nem a si mesmo. Use as riquezas, mas não se apaixone por elas. Como evitar situações terríveis? A maldade nasce do egoísmo. Se não ajudar ninguém, a pessoa sofre até mesmo depois da morte. O procedimento mais justo é orar todos os dias. A intensidade do castigo é de acordo com a gravidade do pecado. Deus não castiga o ser humano. Na verdade, ele apenas permite que a realidade venha gerar situações negativas que estarão infligindo o castigo até a pessoa compreender uma forma de alcançar um sentimento de piedade do universo. Maldades graves faz com que a realidade venha gerar castigos pesados. Caso a pessoa não venha a morrer, ela estará correndo o risco de sofrer algum dano grave em consequência da ausência de experiência religiosa. O universo cobra a consciência da pessoa que carrega pecados mortais no astral. Se ela não pagar em oração, a realidade cobrará no corpo. Se amar e ajudar os que moram perto, Deus reduz as maldades e tragédias. Porque as humilhações perseguem alguém. Desonras acabam caindo sobre aqueles que não respeitam as regras. Se a pessoa não respeitar pai, mãe e família, raramente o universo vai respeitar ela. Castigos rigorosos contra a pessoa devem ser só do pai e da mãe na fase infantil e adolescente, em consequência da falta de juízo. Porém, na fase adulta, a pessoa deve manter a postura. A fase infantil já foi embora. Liberdade e decisões interceptadas. Se o seu livre-arbítrio vai te colocar em situações terríveis, é melhor ele ficar interceptado. Religião, família e lembranças são seus seguranças. O talento tem a dignidade alta. Alguns dizem que ninguém é mais que ninguém. Porém, se fosse assim, os talentosos não ergueriam o troféu.
No entanto, o talentoso tem a dignidade alta. Provações de Urano em Touro. Urano em Touro deixou o povo genial misturado com o povo simples. Porém, é apenas uma provação temporária de 7 anos. Nesse período, alguns choram, outros morrem. Porém, os fortes aguentam até o fim. O que vale mais é a vida. Atração de semelhanças. No modo particular, o nosso astral é a autoridade. Negativamente, ali está o egoísmo e a solidão. No modo coletivo, temos novas amizades, evolução moral, senso de humor, benefícios, favores, ajudas e caridades. Porém, o modo particular é respeito no sentimento. A força do amor e da amizade é para destruir os preconceitos. Porém, as amizades ao redor serão pessoas com comportamentos semelhantes. Lúcifer. O que a religião chama de Lúcifer, a astrologia chama de aspectos astrais negativos. O ser humano é movido por influências, porém existem as influências positivas e as influências demoníacas. Façam vigílias e orações para que isso não mate o ser humano. Comportamento mestre. O viajante particular permanece sentado várias horas, porém ele não está no mesmo lugar. Expansão. O expansivo é forte e genial, porém os fracos e ingênuos estão livres de medos e ameaças. A importância do sono. O ser humano precisa de atividades físicas todos os dias. As atividades físicas contribuem para boas horas de sono. Porém, se ficar sem dormir, o cérebro vai enlouquecendo lentamente. Elementais. Água, fogo, vento e terra. O nosso astral respeita todos os elementais. Quem está fora das influências é o cemitério, ou seja, corpos sem vida estão fora das influências astrais. Situação inexplicável. Pode passar uns 100 anos e o ser humano morre. Porém, às vezes uma árvore está no mesmo lugar. Pode passar 25 anos e o ser humano sofre mudanças. Porém, uma cachoeira está fixa no mesmo lugar com sua água fluida e infinita. Chamamos de deuses estranhos no mundão. Uma árvore é mais rígida do que o corpo humano. Um raio abre uma árvore no meio. Porém, quando atinge um ser humano, misteriosamente ele sofre queimaduras e descarga elétrica. E, incrivelmente, alguns sobrevivem. É como se o raio tivesse uma decisão. Eu vou abrir a árvore no meio, mas pouparei o corpo do ser humano. O homicídio não é natural. O leão pode liquidar alguém na selva para matar a fome. Porém, ele não ficará exposto à lei do retorno. Isso porque ele não tem compreensão e nem sentimentos. Existem pessoas que têm muitos homicídios na trajetória da vida e não ficaram expostas à lei do retorno. Porque Deus compreendeu que ela fez o errado por não saber o que é o certo. Porém, na lei dos homens, ficaria justamente sem liberdade. Quem mata um dia será assassinado, talvez não nessa vida, mas em uma outra. Não se revolte para que não seja destruído. A revolta mata. Os que não conseguem manter um bom senso correm o risco de ir embora antes do tempo determinado. É necessário amar e ajudar os que moram perto. Sendo assim, Deus diminui as inimizades, maldades e tragédias. Mulheres e homens. Mulheres são instintivas e ingênuas, adequadas para romance e sexualidade. Porém, um homem é a amizade genial que ajuda o outro a se sentir mais compreendido. O suicídio não faz a passagem. Inicialmente, o espírito fica preso no cadáver até ele entrar em decomposição. Isso já é o castigo em cima de um egoísmo pesado. A alma precisa terminar a missão no tempo certo, ou será obrigada a nascer de novo, depois de ficar vagando diversos anos até dar o tempo certo de retirada. Nesse caso, seria a ordem de forças superiores, envolvendo diversas situações diferentes. As almas mais sofridas depois da morte são as que não fizeram nada em benefício do próximo, só se preocuparam consigo mesmas e só praticaram coisas erradas. O mais carente. O casado está satisfeito, porém o solteiro dorme sozinho todos os dias. Às vezes ele é o mais carente. Criminosos. Existem criminosos que não são perigosos, e existem criminosos que são altamente perigosos, onde alguns estão presos e outros não. Tempos tímidos, ingênuo e antissocial.
O acanhado tem comportamento tímido e antissocial, são ingênuos e as amizades são bem selecionadas. Tem pouco espaço e poucas opções, gostam da solidão, das pobrezas e das dificuldades. Segredos. Mulheres e sexualidade é uma situação que deve permanecer em segredo. Porém, o erro de muitos homens é sair revelando. Tempos de escapismo. Drogas e bebidas estão em destaque, porém são as lembranças que salvam a consciência e não o esquecimento. Cada escapista na sua responsabilidade. Homem é ponto de honra. As escrituras sagradas dizem: fique longe de zombadores e pessoas arrogantes, e não haverá conflitos, desavenças e discussões. Não seria prudente matar alguém, porém um ódio muito grande não entende isso. No entanto, não revolte o ser humano e nunca brigue terrivelmente com ninguém. O que vale mais é sua vida. Melhoras futuras e esperança. Quando Netuno e Plutão se retirarem em sextil para outras constelações, a nossa vida vai melhorar sem muita intensidade. Isso porque não estamos mais no ciclo do Sol. Pois o ciclo do Sol era do povo rico e o ciclo atual de Saturno é do povo pobre. Netuno se retira lentamente para a linha da constelação de Áries, dia 27 de janeiro de 2026. Sendo assim, as pessoas se tornarão mais generosas, otimistas, realistas e corajosas. Enquanto Plutão se retira lentamente para a linha da constelação de Aquário, dia 22 de janeiro de 2024. Sendo assim, as pessoas se tornarão mais geniais e respeitosas, com desejo de estudos e renovações, havendo também uma redução nas prejudicações em cima da saúde do ser humano. Situações além da compreensão. No mundo espiritual existem diversas situações sob comando das forças superiores. A alma daquele que morreu em consequência de vícios excessivos na fumaça passa por um processo de purificação em um rio espiritual, onde a água estará fluindo na altura do joelho. Ela fica fixa ali como uma árvore durante uns 6 meses, sem aflições, e no decorrer do tempo ela é transportada para uma dimensão superior. A importância da fé. O astral de todos é maldoso, perfeito é só Deus. É por isso que existem as igrejas e a religião. O ser humano precisa do sentimento de perdão e piedade. Não baixe a guarda. Na opinião do povo liberal, religião é infelicidade, porém é ela que salva a consciência. Não seria prudente amar só os prazeres do mundo, pois Deus conhece o futuro do ser humano e tem o poder de afastar as armadilhas. Quando ocorrem muitas guloseimas, bebidas de união com o sexo oposto, isso é uma situação que vai verificar se a pessoa não baixa a guarda, pois no decorrer do tempo surge uma influência que espalha tudo e começa um processo de seleção, onde um vai e o outro fica. Porém, os que têm religião conseguem se salvar. Otimismo e pessimismo. Homem é otimista e realista, a mulher é pessimista, psíquica e fantasiosa. O otimista diz que o mundo é maravilhoso e carregado de opções. Porém, o pessimista diz que o mundo é perigoso e não devemos baixar a guarda. No entanto, as duas opiniões estão certas. Altos e baixos. A nossa sorte é cheia de altos e baixos. Às vezes conhecemos alguém altamente interessante e às vezes não temos opções. Religião particular. De acordo com as escrituras sagradas, o Mestre Jesus aconselha uma religião particular. Quando for orar, feche a porta do seu quarto e faça suas orações em segredo. E Deus, te observando em segredo, te ajudará em segredo. É necessário invocar as forças superiores contra o conluio de demônios que desejam ver a nossa derrota. Quem é o Senhor? Na visão popular, Senhor é os idosos. Porém, na visão religiosa, Senhor é Deus. Depressão inutiliza. A depressão nasce do egoísmo da pessoa. É necessário compreender quem deve ser ajudado e corresponder. Mulheres acadêmicas conseguem manter o psicológico mais positivo. A tristeza deixa a mulher inútil e ela não consegue fazer nada. Porém, as mulheres mais firmezas conseguem representar com algum homem e se tornam mais felizes, pois o homem não gosta de mulher inútil. Por que é necessário filhos? O nascimento de uma criança não é um desejo, e sim uma ordem.
Quem tem pecados pequenos não precisa gerar uma criança. Porém, quem tem pecados mortais no astral precisa gerar uma criança ou quem vai a ela. No entanto, o nascimento de uma criança é para cobrir os pecados mortais que existem no astral da pessoa. São pessoas que ofenderam gravemente a consciência dos outros. A moto é o veículo mais perigoso. Já foi comprovado pelo homem que de carro uma colisão frontal a 80 km por hora pode gerar uma sobrevivência com a ajuda do airbag que estufa do interior do volante no momento do impacto. Porém, em uma colisão frontal de moto, as chances de sobrevivência ia depender muito da sorte. Pecados mortais. No UFC, a pessoa é perdoada porque ela ama o que ela está fazendo e conhece as consequências. Fora do UFC, agressões é pecado mortal. No entanto, a pessoa estará sujeita a morrer a qualquer momento, pois Deus quer respeito na consciência e no sentimento. Aborto, suicídio, homicídio, estupro, pedofilia, violência também são pecados mortais. No entanto, ninguém reza pela pessoa, é ela que deve tomar uma providência religiosa, antes que a morte ou outros males terríveis castiguem ela. Vamos falar dos pecados mortais. Aborto, mulher que mata a criança ainda dentro do ventre. Pedofilia, pessoa que traumatiza sexualmente a consciência de crianças. Estupro, violência sexual contra pessoa vulnerável. Homicídio, pessoa que arranca a vida da outra. Violência, pancadaria, tiros, agressões e facadas contra o próximo. Suicídio, pessoa que arranca a própria vida. Adultério, pessoa que já passou pelo matrimônio envolvida em consagrações religiosas. No entanto, uma mulher comprometida não deve se envolver com outro, e o homem não deve cobiçar o que é dos outros. Esse tipo de situação acaba ferindo gravemente a consciência e os sentimentos. Isso é considerado um pecado mortal, pois o ciúme enfurecerá o marido e ele não vai perdoar de jeito nenhum. O pecado é um grito no céu, deixa o ser humano exposto ao preconceito e egoísmo. Como abandonar a fumaça? Vícios na fumaça são consequências da influência lenta de Plutão na linha de Capricórnio. Porém, para reduzir os vícios, seria necessário pegar o embalo da manhã. Durante um sono profundo de 7 horas, o pulmão e o cérebro não receberam efeitos de fumaça. No entanto, logo cedo, ao acordar, é só embalar mais várias horas sem fumar. E de repente já se atravessou 24 horas sem fumar nada. E é só lutar para continuar a abstinência. Um chiclete e guloseimas durante o dia também ajuda. A rotina de trabalho que não permite fumaça também ajuda muito, pois a pessoa entende que é necessário respeitar as regras por causa do dinheiro. Essa estratégia pode funcionar particularmente com alguns e com outros não, pois o psicológico do ser humano é diferente um do outro. A inteligência foge do mal, porém ela está em situações de silêncio. Tempos criminosos. O que o povo chama de tranqueira são pessoas que tiveram comportamentos desonestos e violaram a lei dos homens, gerando transtornos e causando o meio de ser algemado. É o povo da criminalidade. Estamos em tempos criminosos desde março de 2017 até janeiro de 2025. Influência astral negativa. Chegamos à conclusão de que as influências astrais negativas é como uma chuva que aumenta a intensidade e depois diminui. No entanto, a nossa fé é como se fosse um guarda-chuva. É como se fosse um campo de força. Seja forte diariamente. É importante ficar em forma quase todos os dias. Porém, os fracos estão livres de torturas, sustos, medos, ameaças e desafios. É o silêncio que é inteligente. O silêncio mantém nossa consciência ligada com as forças geniais superiores. É melhor ficar no tédio do que cair nas armadilhas da realidade. Às vezes, em agitações coletivas envolvendo fanatismos musicais, surgem conflitos terríveis. É melhor permanecer em paz com um pãozinho seco do que ter muitas delícias misturadas com desavenças. O homem está em provação. De acordo com as escrituras sagradas, havia um homem rico em situações chique e organizada, e havia um homem pobre em situações críticas chamado Lázaro. Estava se humilhando, desejando um pouco das coisas do rico. Chegou o momento em que o homem pobre morreu e foi levado pelos anjos, e no decorrer do tempo morreu também o homem rico. O rico estava em situações de muitos tormentos e de longe ele viu Lázaro com os anjos. Então ele disse aos anjos:
Senhor, tenha piedade de mim e ordene que Lázaro me ajude de alguma forma, pois existem muitas atormentações ao meu redor. Então os anjos disseram: não esqueça as harmonias e os benefícios que já recebeu em sua vida, enquanto Lázaro estava em sofrimentos. Agora, atualmente, ele está em tempos de harmonia, enquanto tu permanece em atormentações. E existe um grande abismo que não permite a sua entrada para este lado, e nem os que estão aqui poderão passar para o seu lado. Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 26. Tradução de uma forma mais clara na visão astrológica. Plutão em Capricórnio, Netuno em Peixes, Urano em Touro. Quando o universo destaca o elemento terra e água, o pobre entra em tempos de harmonia, e o rico entra em tempos de tormentos. Consciência pobre as mulheres e crianças, o homem é consciência rica. Quando Plutão estava em Sagitário, Netuno em Aquário e Urano em Áries, mulheres e crianças estavam em provações. Hoje em dia, quem está em provações é os homens, enquanto mulheres e crianças estão em tempos de harmonia. Às vezes o que está disponível é só a perdição. Caso não aceite situações de perdição, busque uma religião forte. Mestre. Os mestres são poucos, porém eles salvam o mundo inteiro. No entanto, o mundão sempre precisa deles. Compreensão, mestre. Pessoas que morrem em uma idade muito nova são almas idosas que terminaram de concluir mais uma parte da missão, envolvidas em pecados mortais sem carregar experiência religiosa, pois se não vigiar e orar, a morte ou outros males terríveis atinge a pessoa e ninguém estava sabendo de nada. Não julgueis e não sereis julgados. Lésbica é mulher que se envolve com mulher. Mulheres jogando bola não são homossexuais, são mulheres esportivas. Se você não viu nada, não julgue a pessoa. O homem está em provação. O homem não deve chorar. Quem resolve é as nuvens. A fase ruim é semelhante à chuva. A fase ruim é semelhante a uma chuva. Ela não vai durar para sempre. No entanto, tenha fé e paciência que um dia o sol vai voltar a brilhar. A nossa alma passa por diversas vidas. É necessário entender um pouco algumas coisas que estão além da nossa compreensão para não sofrermos muito. Segundo diz a filosofia espiritualista, a nossa alma passa por várias gerações aqui no mundo em um processo de evolução. As misérias decorrem da violação das leis de Deus. É necessário respeitar os 10 mandamentos de Deus para que a nossa alma alcance a bondade e a misericórdia. A nossa vida aqui no mundo é dividida em fases. Fase 1. São almas em sua primeira existência, sem família, em situações críticas, com pouca evolução moral e psicológica. Fase 2. São almas em sua segunda existência, ainda com a trajetória da vida cheia de dificuldades, dependendo muito da religião para alcançar vitórias momentâneas. São pessoas que já morreram uma vez aqui no mundo. Fase 3. São almas em sua terceira existência, sem muitas dificuldades na trajetória da vida, com boa evolução moral, em situações mais chique e organizada. São pessoas que já morreram mais de uma vez aqui no mundo. Chamamos de renascidos. No entanto, as almas em sua primeira e segunda existência precisam muito da religião, enquanto as almas em sua terceira existência já têm muitos conhecimentos e são guiadas por forças geniais superiores. As almas em sua segunda existência estão em um processo de autocorreção dos erros, culpas e maldades da vida passada, pois a nossa vida atual sempre está exposta à lei do retorno. Todas as ações positivas e negativas da vida passada são os argumentos contra a nossa vida atual, envolvendo a fase da infância, a fase adulta e a fase idosa, inclusive envolvendo também almas que estavam interligadas com nós na vida passada, em um processo de autocorreção. Buscando a religião, as almas que estão em sua terceira existência conseguem ajudar as almas que estão em sua primeira existência e também as almas que estão em sua segunda existência. O que a religião chama de Deus, anjo da guarda e mentor, chamamos de forças geniais superiores, que nos acompanha desde o momento do nascimento. Sem fé em Deus, a nossa vida não sai da derrota. Desonrado. Desonrado é o UFC, o gogoboy, as meretrizes,
o homossexualismo e os presidiários. Porém, eles amam o que estão fazendo e a responsabilidade é deles. O UFC é constituído por agressões físicas e ferimentos contra o próximo. Na visão popular, é considerado um esporte. O gogoboy tem muitas mulheres reunidas ao seu redor em uma situação que não tem romance, não tem casamento, não nasce ninguém e fica exposto a danos morais, pois ele é uivado a noite inteira e não se importa. A meretriz é uma mulher vulgar, do amor fogoso e liberal, que gosta de variações sexuais com diversos homens diferentes. Relações sexuais de uma forma intensa ocorrem logo no primeiro encontro, depois de pouca conversa, sem ter muita intimidade. Praticamente quase só no impulso, em troca de dinheiro, pois já são experientes e altamente acostumados. O homossexual não respeita a própria postura e não respeita a união correta do mundo, e sempre achou isso natural. O presidiário está com a liberdade interceptada de uma forma humilhante em consequência de procedimentos desonestos na sociedade. Quando a religião fica exaltada, o astral deles fica atormentado, pois o que eles acham natural, a religião diz que é maldade, pois a religião quer respeito na consciência e no sentimento. No entanto, ninguém deve apedrejar ninguém, todos são pecadores, perfeito é só Deus. Desprendimento do materialismo. Quando o ser humano se prende muito ao materialismo, o espírito fica sofrido como uma criança, pois ele só vê o momento presente. Porém, os mais religiosos gostam do silêncio e não se prendem muito ao materialismo. E a vantagem desse comportamento é a intuição forte sobre o futuro e sobre as armadilhas da realidade. Estamos em uma fase difícil e perigosa. Não podemos ser muito distraídos e devemos manter a nossa consciência ligada com as forças geniais superiores. Se prender demais ao materialismo é maldade consigo mesmo. Porém, quando o que tem vida se torna muito desrespeitoso, o modo particular é respeito no sentimento. A mulher cobra, o homem é generoso. O homem é generoso e ninguém deve nada para ele. A mulher cobra porque ela é pobre, porém ela é piedosa. Às vezes a autoridade mata alguém porque esse alguém não se rendeu e ameaçou a segurança deles. O homem é cruel, porém ele age com justiça. Aquele que ameaçou expandir uma guerra aparenta ser cruel, porém a justiça dele somente Deus entende. Ingenuidade é castigada. O homem é realista, ele teme que pode arrancar a vida dele. Porém a mulher carrega medos ingênuos e sem motivos. A mulher é ingênua e leva muitos castigos. Porém o homem é genial e não sofre muito. Fusão sagrada dos elementais, fogo e água. Plutão é um dos deuses estranhos que governa o universo das pessoas transformadas, que seria o homossexualismo. Porém, o mandamento de Deus diz: não creia em deuses estranhos, e não adore nenhum deles. Adore somente a mim, o Senhor, seu Deus. Deus criou a união sagrada, homem e mulher. Ame e respeite a união sagrada. Porque o Brasil não legaliza a cannabis. A cannabis, sendo legalizada, iria prejudicar muitos estudantes. No entanto, a lei é justa em suas restrições. Os adolescentes não têm juízo e nem responsabilidade, se comportam de acordo com o que eles observam ao redor deles. Porém, o adolescente está em fase de estudos, com o cérebro em processo de evolução. No entanto, eles devem ficar longe de drogas e bebidas, evitando reprovações no colégio. Porque alguns julgam o outro pela aparência externa. Os que julgam o sexo oposto pela aparência física são os que valorizam mais a sexualidade do que o romance comum. Em situações que envolvem sexualidade, tem homem que não quer uma mulher obesa, e sim um corpo mais equilibrado. Particularmente na opinião de algumas mulheres, qualidade é um homem forte fisicamente e genial. Casamento é responsabilidade. Água e fogo não combinam. O casamento ocorre através de forças religiosas. É Deus que faz a mágica, permitindo a união sagrada entre fogo e água. Aquele que casou deve manter uma religião forte, pois a mulher tem o psicológico vulnerável às influências demoníacas que geram conflitos, desavenças e discussões, até gerar uma separação, que é o que o povo chama de divórcio. O modo de viver é tudo religião. No início da existência do ser humano, Deus infligiu um castigo sobre a desobediência do homem. Ele disse: amaldiçoada seja a terra por tua causa. Terás que trabalhar duro a vida inteira para que a terra te dê o que comer. A terra te dará matos e espinhos, e tu poderás comer das ervas do campo.
Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. Em consequência do poder do anjo Lúcifer, o ser humano violou uma ordem de Deus e adquiriu muitos conhecimentos. E como castigo, ele vai ter que trabalhar para conseguir facilitar a sobrevivência. Porém, a situação será sofrida, mas em vantagem, as ervas do campo e as grandes plantações da área rural, que geram boas refeições, estão à venda no comércio. O trabalho lança a recompensa em uma troca justa, envolvendo o rico e o pobre. E o homem poderá bancar a própria moradia e alimentação. E no decorrer do tempo, em momentos de solidão, o universo pode permitir justamente uma união com o sexo oposto. No entanto, refeições, sexualidade e faxina doméstica é a mulher que resolve. Homem forte é elemento fogo. Você pode permanecer 5 segundos com a mão na água. Você pode permanecer 5 segundos com a mão na terra. Você pode permanecer 5 segundos com a mão no ar. Porém, com o fogo não se brinca. No entanto, o fogo é um líder. Não creia na lei corrupta, creia na lei de Deus. Não creia na lei corrupta desse mundo, creia na lei de Deus, o Senhor. A lei corrupta ordena para castigar ou matar o adúltero, o estrupador e o pedófilo. Porém, quem faz justiça é Deus. Se eles fazerem os outros sofrer, ficarão expostos à lei do retorno, envolvendo os mesmos sofrimentos. Amar e ajudar os que moram perto. Devemos amar e ajudar os que moram perto. Porém, as ações devem serem honestas, para que a nossa segurança não fique em risco. Roubos terríveis. A lei do retorno está ativa 24 horas. Roubos terríveis só atinge pessoas que também têm procedimentos desonestos no astral. Porém, é um segredo que só ela sabe. O que é adquirido por meios desonestos um dia não servirá para nada. O cabeça nega as influências. Seres ingênuos e instintivos são movidos facilmente pelas influências. Porém, se as influências são injustas, desorganizadas e aleatórias, o gênio nega as influências e se guia pela própria inteligência. O gênio é igual a um diamante, é difícil de achar. Ele não é qualquer um e, infelizmente, ele tem poucos semelhantes. São pessoas pensativas e estudantes. O diamante às vezes é localizado por pessoas ricas e ambiciosas. Na visão religiosa, rico é o trabalhador, isso porque ele tem a dignidade alta. Na visão religiosa, rico é também o pecador, que são pessoas do mundo do crime e pessoas ingênuas e sem juízos que cometem muitos erros na vida. Na visão popular e filosófica, rico é as pessoas em uma vida mais chique e organizada, que já estão em sua terceira existência aqui no mundo. Na visão astrológica, rico é os homens em geral. Em tempos religiosos e humildes, o diamante fica sofrido e abandonado até ele emitir um brilho de localização, ou seja, a religião dele é a mais justa de todas. A vantagem da fumaça. A fumaça gera sensação de bem-estar em um cérebro que já está acostumado. Às vezes é para reduzir dores psicológicas, às vezes é para tirar o estresse, o desespero e a sensação de abatimento. É um tranquilizante. Loucura familiar e pecados mortais. Aos 25 anos de idade, a pessoa já deve ter uma vida particular, pois dependência familiar na fase adulta é consequência de pecados mortais na família. São pessoas que nasceram em um ninho de leões, ou seja, têm o pai e a mãe muito bravos. As Escrituras Sagradas diz: o que não tem bom senso ficará servindo o gênio. Provérbios, capítulo 11, versículo 29. Se não souber domar os leões, você ficará enroscado nas garras dele. Pessoas revoltadas sem bom senso ficam servindo o gênio. O que não consegue manter o bom senso corre o risco de ir embora antes do tempo determinado. A alma revoltada quer ir embora cedo. Religião não é qualquer um. O orgulho não deixa a pessoa nem entrar em uma igreja. Comportamentos religiosos é difícil para Áries, Gêmeos, Virgem e Sagitário. Porém, Áries, Gêmeos e Sagitário são cruéis, mas são justos. Virgem é humilde, porém é um zombador cruel e ingênuo e não são justos. É um dos mais maldosos do zodíaco, porém a crueldade é os argumentos contra aquele que não é justo e é cruel, pois a lei do retorno está sempre ativa. Homem forte tem poucos semelhantes. Sendo forte e genial, ficamos mais solitários do que coletivos. Isso porque temos poucos semelhantes. A maioria é ingênuo e morgado.
Porém, nosso sentimentalismo é respeitado. Fique longe de zombadores, não haverá desavenças e discussões. Fique longe de arrogantes, não haverá desavenças e discussões. Às vezes a pessoa se mistura com os pecadores porque a solidão dói. O nosso psicológico não tem saída, o mundão é um inferno. Adultério e traição, pecado mortal. Adultério e traição é pecado mortal. Isso porque gera ofensas graves na consciência e sentimentos. Tem mulher que é terrivelmente castigada pelo próprio parceiro. Tem mulher que é poupada e o castigo sai mais intenso em cima daquele que cobiçou. Tem homem que foi algemado e levado. Isso porque ele castigou o adúltero. Porém, o condenado é a mulher. Se ela é comprometida, ela não deve se envolver com o outro. E o homem não deve cobiçar o que é dos outros. A lei de Deus diz: não mate. Nos Estados Unidos as coisas são mais justas e organizadas. A lei do retorno é aos homens que faz, pois o homicida fica exposto à sentença de morte. Quem matar alguém corre grande risco de ser eliminado. Existe a injeção letal, cadeira elétrica e diversas outras penas de morte, que são aplicadas pelos homens da lei. Sendo assim, as pessoas têm que pensar muito antes de matar alguém. Um ódio muito grande tropeça. Não esqueça de Deus. O psicológico da mulher é vulnerável às influências diabólicas. Sem religião, o diabo transforma sua mãe ou sua esposa na mulher bomba. Ela vai tentar se autodestruir e levar você junto. Sozinho você não sabe aonde está o fio certo para desativar. Mantenha sua fé que Deus corta o fio certo e desarma a bomba. Faça orações diariamente, leia as escrituras sagradas. Dobre o joelho na igreja. Não ignore a rotina dos grupos religiosos, pois Netuno ainda está em peixes. O homem genial está em provação. Ciclo de Saturno. Esse ciclo é dos idosos e das propriedades rurais. No entanto, as situações caminham de uma forma lenta e horrível, exigindo muita paciência. Netuno em peixes destacou o sentimento de piedade, porém muitas coisas ficam erradas na sociedade. Urano em touro misturou o homem genial com o povo simples e ingênuo em territórios humildes. Plutão em Capricórnio gera situações de derrotas e vexames que ofendem a consciência e os sentimentos do homem genial. Incontinência. Segundo diz as escrituras sagradas, por causa dos relacionamentos e fornicações, cada um deve ter a sua mulher, e cada uma deve ter o seu marido, para que os demônios não fiquem tentando pela incontinência. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Coletividade bagunçada, sofrimentos e provações. Ultimamente os homossexuais estão misturados com os ingênuos. O estudante também está misturado com pessoas simples e ingênuas. Mulher jovem está sendo obrigada a dar atenção para homem mais velho. E homem jovem está sendo obrigado a dar atenção para mulher mais velha. Então esse vídeo termina por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.